práticas de mediação e conciliação.dn. Aqui eu respondo em especial a dúvidas e curiosidades e também partilho algumas dicas e aprofundo técnicas. E em particular a questão que eu recebi diz respeito a quando se volta da reunião individual com opções trabalhadas, como devo de colocar essa situação e como devo seguir o processo. Será que a própria mediadora ou mediador deve de apresentá-las e falar, ou corre ali sérios riscos se o fizer? Bom, em primeiro lugar, se nós estamos a falar num processo que iniciou em reuniões conjuntas e nós fomos para as reuniões individuais e depois nós voltamos para as reuniões conjuntas, nós precisamos de sentir como é que eles estão a encarar esse reencontro. Porque, vejam, nós passámos de uma situação conjunta para uma situação onde estávamos em separado e depois regressámos à situação conjunta. E isso é o procedimento de mediação que aconteceu com um objetivo em concreto. Aquela reunião individual, ela ocorreu com algo que nós queríamos alcançar ou algo que nós queríamos resolver. E se formos nós a trazermos aquilo que foi o resultado dessas reuniões individuais, em particular em termos das opções que foram ali trabalhadas e garantindo, óbvio, a questão da confidencialidade, se ela foi de alguma forma, se nos foi autorizado a revelar, nós temos que ter muita cautela. Porquê? Porque se somos nós mediadores a trazer para a mesa essas opções, nós podemos perder aquilo que se chama do efeito surpresa e com isso afetar a possível conexão ou reconexão entre os intervenientes. Então, imaginem que uma das questões, por exemplo, está relacionada com o reconhecimento um em relação ao outro. E aí, aquilo que nós precisamos de entender é como é que o outro se sente. Como é que o outro se sente se for aquele que quer dizer determinada situação ou se for eu, enquanto mediador, a falar. E por isso é que é tão importante trabalhar esta situação ainda durante a reunião individual. Isto é, ainda durante a reunião individual, quando o mediado me diz, Dulce, você está autorizada a levar essa informação, aliás, eu gostava que você partilhasse essa informação. Técnica e estrategicamente, eu devo de ali fazer o quê? Uma verificação da realidade em relação ao impacto que terá eu partilhar essa informação ou o próprio partilhar a mesma. Então, importa nós entendermos qual é que é o foco da mediação, e o foco da mediação, como todos sabemos, prioritário é o restabelecimento da comunicação para que seja possível a criação conjunta de soluções e não o acordo em si. Então, nós não queremos um acordo qualquer, nós queremos o acordo em específico que vai resolver a vida e a situação e a relação ou a inter-relação entre aqueles sujeitos. Por isso é que, se os intervenientes já pensaram na reunião ou durante a reunião individual em diversas opções, se eles conseguiram estabelecer um canal de comunicação cordial na reunião conjunta, e se em relação a essas soluções que foram ali trabalhadas e que foram ali encontradas, já foi possível também aplicar o teste de realidade em relação às mesmas, o ideal é que de facto elas sejam trazidas à mesa pelos intervenientes sem que haja inicialmente ali qualquer tipo de avaliação ou qualquer tipo de resposta, porque também lembrem-se de que o primeiro momento em que nós começamos a construir opções quando voltamos da reunião individual, o objetivo em particular é que eles entendam que essas propostas ainda não são propostas totalmente de compromisso, isto é, são propostas, mas são propostas para serem trabalhadas, aprofundadas, analisadas e eventualmente enxertadas umas nas outras. Isto é, não são propostas do A e propostas do B, elas são propostas para o processo de mediação e no processo de mediação é que nós vamos verificar o que é que nós conseguimos acrescentar de valor a essas propostas pensadas individualmente. Então, nós temos de facto aí uma certa tendência a não confiar na capacidade dos intervenientes para resolverem as suas próprias situações. Eles próprios muitas das vezes vêm com alguma descrença e essa é uma das funções do mediador.
é trazer essa segurança, essa convicção e essa certeza de que através do processo de mediação é possível sim eles restabelecerem essa confiança e segurança que em algum momento da inter-relação entre eles se perdeu. Então nós precisamos de acreditar também que essa nossa utilidade, esse valor acrescentado que os mediadores têm no processo não é para resolver o problema por eles ou para eles, mas sim de potencializar que eles consigam verificar, descobrir e que eles consigam também propor soluções que vão trazer um conforto, que vão trazer um apaziguamento daquela situação que eles vivenciaram e que vão estimular a que eles efetivamente possam resolver por eles aquela situação e não nós. Então, em suma, nós nunca devemos de ter apenas um interveniente a apresentar soluções. É função do mediador, ou na reunião conjunta ou na reunião individual, estimular a que várias opções apareçam para que elas possam ser trabalhadas e ter esta convicção de que a reunião individual, ela serve, uma das funções dela é estimular sem qualquer constrangimento a que surja mais do que uma opção para que essas diversas opções que vão ali aparecer elas possam efetivamente ser desenvolvidas e desenrolarem-se depois na reunião conjunta. Ambos, ou todos, se forem mais do que dois, precisam de ser estimulados a apresentar possibilidades de consenso, porque todos os intervenientes, eles precisam de entender qual é que é o foco do processo de mediação. E o foco principal, porque sem ele nós não conseguimos avançar, é conseguirmos alcançar a necessária confiança para que a comunicação seja fluida. O segundo, de facto, e que está interligado, é que essa comunicação ela seja clara, transparente e lúcida o suficiente para que haja essa segurança de que nós estamos no caminho certo. E o caminho certo é aquele caminho onde não há imposições, mas há sim a disponibilidade para ser trabalhado com senso, a disponibilidade para escutar e entender aquilo que o outro está a trazer, para escutar e entender as diferentes percepções da mesma situação, mas em particular para que haja ritmo no processo. E por isso é que reuniões individuais e reuniões conjuntas, elas fazem parte do procedimento. E fazendo parte desse procedimento, elas de facto têm, cada uma delas, objetivos em concreto que podem não só ser desenvolvidos, como eles podem trazer um valor acrescentado para o trabalho que é realizado. E por isso, saber quando fazer de um jeito e quando fazer de outro é papel que cabe ao mediador, que é esse condutor do processo, que é esse fiscal da verificação do processo e que é ele quem efetivamente vai desencadear todas as ações processuais e procedimentais em relação à mediação. Depois compartilha aqui nos comentários o que é esta minha fala te despertou e as realidades já vivenciadas ou eventualmente alguma dificuldade que ainda apareça em relação a este tema em concreto. Partilha aí com alguém que precise deste conteúdo ou guarde para ver ou rever com mais tempo. Da minha parte, obrigada e até ao nosso próximo encontro.